Quais são os passos gerais, né? Então depois a gente vai detalhar, mas só uma visão geral para eu conseguir um green card por casamento. O passo número um sempre, tá? Esse sempre é o passo um, não dá para fugir. Você vai ter que apresentar uma petição I-130, tá? Aqui é tudo formulário, tem que ficar preenchendo formulários, né? Muitas perguntas, tá? E aí tem o tal do formulário I-130, que ele é muito famoso, né? Que é o cônjuge americano, ele que está pedindo, ele que está falando: olha, governo americano, casei com uma pessoa, tá? Eu sou americano, eu tenho um green card aqui, casei com alguém, então eu estou querendo que você, governo americano, reconheça que eu tenho um casamento válido e um casamento de boa fé. Então essa que é a ideia. A petição I-130 é o cônjuge americano que pede, dizendo assim: governo, eu tenho um casamento válido e de boa fé, eu quero que seja reconhecido isso. Aí o governo vai olhar essa petição em 130, vai ter uma documentação violenta aí, muita documentação para provar que o casamento é de boa fé, não é um casamento fajuto só para conseguir green card, muita documentação. Ele vai eventualmente ter entrevista, né, com o casal, né? Agora tende a ter mais entrevista para esse tipo de pedido de green card. E aí o governo fala assim: ok, o casamento é um casamento válido, é um casamento de boa fé. Ok, eu aprovo a sua petição I-130, tá? Então, essa é a primeira, né? Que você tem que pedir. Agora, se o casal tá nos Estados Unidos, tá? É o cônjuge, vou chamar de cônjuge americano, né? Porque não precisa ser exatamente americano, pode ser um dono de um green card dos Estados Unidos, mas vou chamar de cônjuge americano e de cônjuge estrangeiro. Então, se o cônjuge é estrangeiro tá aqui nos Estados Unidos com cônjuge americano, ele pode já tomar esse passo 2 junto com o passo 1. Então ele protocola conjuntamente tanto essa petição I-130, que é para reconhecer que o casamento é válido de boa-fé, né, casamento legítimo, casamento de boa-fé, e ele também já protocola a petição que se chama ajuste de status, porque ele está aqui nos Estados Unidos e ele está querendo mudar o status para um status de alguém que tem green card, tá? É, já tudo junto. Olha que coisa interessante. Então, o advogado vai fazer o seu caso. Ele vai, então, se os dois estão aqui nos Estados Unidos, já colocar num pacotão só, tanto essa petição I-130 aqui, que quem é o autor, quem é o peticionário dessa petição é o cônjuge americano, como esse ajuste de status aqui, que quem pede aqui, quem é o peticionário aqui, é o cônjuge estrangeiro. A petição I-130, coloca isso na cabeça, é para reconhecer que o casamento é válido de boa-fé. A petição 485 tem outro nome aqui, né, que se chama ajuste de status, é para pedir o green card, né, propriamente dito, para mudar o seu status para ser um status de alguém agora que tem residência permanente. Então você pega um pacotão e junta tudo isso. Para cada formulário, aí é um formulário que tem que preencher aqui, o formulário I-130. E aqui tem um outro formulário que é o I-485. Para cada formulário tem um monte de pergunta, tem que juntar um monte de documentação e tem que fazer um negócio chamado cover letter, que é uma petição que o advogado escreve explicando tudo, organizando todas as informações aí, tá? Mas tem uma facilidade porque você já aplica de uma vez só estando aqui nos Estados Unidos, né? O cônjuge estrangeiro e já estando aqui. Tá certo? Aplica tudo junto. Na hora de julgar, primeiro eles vão julgar a petição I-130, né? E em seguida eles julgam o ajuste de status. Em geral, isso vai acontecer numa entrevista. Você entrou com um caso, vamos supor, né, em janeiro de algum ano, 25, 26, né? Você entrou com um caso aí no mês de janeiro, tá? Vou imaginar que correu tudo bem. Tem uma entrevista aqui, vamos supor, em setembro, né, de 2025, ok? Você entrou aqui em janeiro de 2025 com as duas petições. Chega em setembro, vai ser uma entrevista, tá? Nessa entrevista vão ser perguntadas as coisas de I-130 e coisas de I-485. Ele primeiro diz ok, reconheço o casamento como ok, né? Petição I-130, tá certo, tá tudo de boa fé, vi que tem uma documentação toda provando isso. E analisei aqui o ajuste de status, tá tudo ok também, comprovou tudo que tinha que comprovar para ajuste de status, né? Tem uma série de perguntas, se a pessoa não cometeu crimes, se tem o cônjuge americano tem condições financeiras, né, de dar conta aí do cônjuge estrangeiro. E aí ele fala, ok, aprovei as duas petições, você vai receber um green card.
tá? Depois de uns dias, poucos dias, eles já vão lá confeccionando o green card e manda por correio, tá? Que tudo foi aprovado. Agora, nesse caso aqui, que o cônjuge estrangeiro está nos Estados Unidos, já entra com as 2 petições conjuntamente, é possível também já aproveitar e pedir mais 2 coisas, que é uma autorização de trabalho, petição I-765, e uma autorização de viagem, né, petição I-131. Porque entre janeiro de 2025, aqui nesse exemplo que eu estou dando, em setembro, vamos pensar aí que vão dar uns 9 meses. Poxa, o cônjuge estrangeiro, né, que casou aí com um cônjuge americano, ele gostaria de trabalhar, não é verdade? Ele eventualmente quer voltar para o Brasil. Se ele voltar, se for o Brasil, né, onde ele mora, se ele voltar sem ter uma autorização por essa petição I-131, morreu o ajuste de status dele. Tá entendendo? Você não pode aplicar estando aqui nos Estados Unidos e ficar indo para o Brasil sem uma permissão de viagem. Você não pode trabalhar enquanto seu green card não sair, a não ser que você faça essas petições I-765 e I-131. Então, quando o cônjuge estrangeiro está aqui nos Estados Unidos, os advogados já entram com essas 4 petições. Petição em 130 para reconhecer o casamento como válido, lembre-se. A 1485 para tratar das questões de green card, se a pessoa tem um passado ok, se a questão financeira, né? Vão dar conta, né? O cônjuge americano aí do cônjuge estrangeiro, petição I-485, que é o pedido de green card propriamente dito. A petição 765, pedindo aí uma autorização provisória de trabalho, e a petição I-131, tá? Então você entrou aí em janeiro aí com essas 4 petições, provavelmente lá para março ou abril vai chegar uma autorização para trabalho, às vezes vem junto autorização para viagem, mas se não vier junto, passou mais uns meses aí, talvez maio, junho, vem também autorização de viagem, se tiver tudo certo, claro, com a sua petição. E aí, ok, você vai poder trabalhar, você vai poder viajar, né, para o seu país de origem, para ver a família, né? E vai aguardar o momento da entrevista. Chegou na entrevista, você conseguiu aprovação da I-130 e da I-485, você vai ganhar o green card e aí não precisa mais dessas autorizações, elas foram só provisórias mesmo, porque com green card você pode trabalhar, você pode viajar sem problema algum. Mas vamos pensar que não, que você casou com um cônjuge americano e os 2 estão morando no Brasil, ou o cônjuge americano ficou aqui nos Estados Unidos, que ele tem trabalho aqui, e você também tem trabalho no Brasil e ainda não promoveram essa coisa de morar juntos, né. Tem que provar algo adicional aí para entenderem que esse é um casamento real, né, que cada um ficou no canto, tem como provar, né, se for real mesmo vai conseguir provar, mas é uma situação em que tem um cônjuge nos Estados Unidos e outro no Brasil, já casados, tá? Ou o cônjuge americano está lá no Brasil, de repente ele está morando lá no Brasil, né, com um cônjuge brasileiro. Mas os 2 têm intenção de vir para os Estados Unidos, né, com um green card, é claro. Bom, nesse caso, lembra do passo 1? Vai poder andar só com o passo 1, se o cônjuge estrangeiro está ainda no país dele, tá? Não vai poder mexer com nada, a não ser com o passo 1. Você vai entrar com essa petição aqui, I-130, para quê? Para o governo americano ver se o casamento é legítimo e de boa fé, tá? Aí vai tramitar isso aqui nos Estados Unidos, tudo online e tal, vai tramitar tudo aqui, o cônjuge brasileiro continua lá no Brasil, e ao final, se for aprovada essa petição I-130, aí sim você vai poder passar para o passo 2, no Brasil ainda, que é iniciar o processo consular, tá? O processo consular, ou seja, é um processo que vai ver, né, toda essa documentação presencialmente, vai ver essa questão de você receber o green card no Brasil, né, numa entrevista que agora vai ser uma entrevista no Brasil, no outro caso a entrevista era aqui, agora é a entrevista no Brasil, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, em janeiro você entrou com a petição I-130, depois de alguns meses, 5 meses, ela foi aprovada, vamos dar um exemplo. Aí depois, aqui nos Estados Unidos mesmo, vai para um setor chamado NVC, que é o National Visa Center.
Aí quando chega nesse setor você é avisado, aí você tem que preencher mais um formulário, que é o DS-260, que equivale àquele 485 quando você está nos Estados Unidos. Você preenche esse formulário, aí esse National Visa Center vai olhar e falar, a princípio está ok tudo com o formulário, e vai mandar isso para o consulado. No caso, vamos supor que você mora no Brasil, vai ser o consulado do Brasil. Aí o consulado vai receber essa papelada toda, você vai ser avisado, e o consulado vai dizer assim: olha, marca aqui, né, o dia da sua entrevista. Eu vou deixar, ou às vezes eles mesmo marcam já um dia, você tem que ir, tá? Nesse caso, que nós temos aqui, que é bem interessante, é que pode até acontecer mais rápido tudo isso, tá? Porque julga rapidinho, vamos supor, a petição I-130, esse National Visa Center às vezes ele também vai rápido, tá? E já manda o caso para o consulado, e o consulado, no primeiro horário que puder ali, você já vai poder fazer a sua entrevista, né? E aí a gente chama tudo isso de processo consular. Então vamos lá. Quando o cônjuge estrangeiro, tá aqui nos Estados Unidos, ele faz um ajustamento de status, aplica tudo junto. Quando o cônjuge estrangeiro está no Brasil, ele faz o processo consular, tá? Ou seja, primeiro ele entra com o I-130 e aqui corre aqui nos Estados Unidos, sim, ele tem que estar aqui. Depois o processo todo é encaminhado para o consulado. Nesse meio tempo tem que preencher mais documentos online. Essa petição DS-260, que é o pedido de green card, né? Você foi aprovado em 130, agora você tem que pedir o green card. Faz-se a entrevista, e na entrevista que ocorre, vamos supor, no Brasil, no consulado brasileiro, vai se poder analisar tudo de novo, essa petição em 130, mais uma revisão, né? Pode ser pedida alguma documentação em relação à petição 130, porque não teve uma entrevista aqui nos Estados Unidos. Então, a chance de ter, mesmo já estando aprovada essa petição, vai poder ser reanalisada. Então, tem que levar toda a documentação. E também vai se analisar a petição DS-260, que é o pedido de green card propriamente dito. Também vai ter questão financeira, ver se está tudo bem com a questão financeira do cônjuge americano, se ele vai dar conta do recado e tudo mais, tá? Então é isso, tá? Você tem esses passos gerais aí, se está no Brasil é de um jeito, processo consular, se está aqui o cônjuge estrangeiro é outro, ajustamento de status.